Pois bem, meus amigos, conforme prometido no vídeo de ontem, tivemos fortíssimas emoções durante o circo, quer dizer, julgamento que aconteceu ontem em Brasília, o julgamento do golpe do algodão doce. São muitas coisas para comentar, mas para não fazer um longa-metragem aqui no YouTube, nesse vídeo eu vou focar em 3 aspectos. Primeiro, Bolsonaro comparece, encara o julgamento de cabeça erguida e deixa os blogueiros da velha mídia soltando morteiros anais na redação. Segundo ponto, nosso ilustre carequíssimo Xande literalmente tremeu na base. E é claro que eu não poderia deixar de registrar este momento épico aqui nos anais do YouTube. E o terceiro ponto, obviamente, na minha opinião, o maior escândalo do dia de ontem, que foi Sebastião Coelho, o advogado do Felipe G. Martins, que é um dos réus, não foi julgado ontem, a admissibilidade do pedido, mas ele está ali no bololô do processo, inclusive já foi para a cadeia. E Sebastião Coelho, que é o advogado dele, foi barrado. Não pôde entrar para assistir ao julgamento presencialmente ali, né, sem ser negócio de telão. E pior, eles dobraram a aposta e prenderam o advogado que já está solto, mas essa treta tem tantos detalhes cabulosos que você precisa conhecer, meu amigo. Então, se já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começando aqui com Bolsonaro, que chegou para assistir o seu julgamento. Que surpresa, que surpreendente. Bolsonaro surpreende e vai ao STF no dia do julgamento da denúncia. Expliquei para vocês ontem, né, que eles estão julgando se vão aceitar a denúncia para depois finalmente condenar, quer dizer, julgar o Bolsonaro. Daí tá aqui a mídia soltando botes com bumbum, o ex-mandatário adentrou a primeira turma que julgará se aceita a denúncia ou não e se sentou ao lado de seus advogados na primeira fila, que audácia, Bolsonaro audacioso, para acompanhar a sessão. E tem várias fotos aí do Bolsonaro, né? Ali no seu celularzinho, ele adora uma internet, adora ver o que está acontecendo na rede mundial de intrigas. E enquanto estava rolando o circo, quer dizer, julgamento, desculpa aí, ato falho, ele posta o seguinte: Brasil e Argentina em campo hoje às 21 horas no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já, no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar. E ainda é VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só. Só ficou faltando dizer que o Xande também faz parte da torcida, né? Ele também faz parte da torcida. Pronto. Aí começou tudo que é jornalista da bote com bumbum e começaram a sair algumas matérias que, se eu pudesse ter opinião na democracia, eu acharia esquisito. Como, por exemplo, essa daqui do seu Igor Gadelha na sua coluna do Metrópolis, posta a seguinte manchete: o que ministros do STF acharam da presença de Bolsonaro em julgamento? Ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu aliados e ministros ao comparecer ao julgamento de denúncia contra ele na terça-feira, dia 25. E desde quando que o juiz tem que achar alguma coisa do suposto réu, do denunciado? O Zanin chegou a chamar de réu, né, num ato falho ali, mas enfim, denunciado hoje, parece que eles irão bater um martelo para torná-lo finalmente réu, porque todo mundo já sabe como é que vai acabar esse julgamento, a gente sabe muito bem. E os ministros dão opinião, o que é esquisitíssimo, porque o juiz não deveria se manifestar sobre isso, mas se manifestaram. Ou então o seu Igor Gadelha tá publicando fake news. Aí tem que ver com ele, né? Eu só tô lendo aqui a manchete. Ministros do STF, no plural, ministros, ali tinha 5, então pelo menos 2, né? Para ser plural, falaram com a coluna do Igor Gadelha sobre a sua impressão do acusado estar presente. Eles avaliam que o Bolsonaro compareceu pessoalmente ao julgamento,
para passar uma sinalização a seus apoiadores e ao Supremo. Qual que é a sinalização? Então, ele decidiu acompanhar a sessão da primeira turma em loco para tentar demonstrar que não é covarde e que não pretende fugir se condenado pela corte. Ele já falou isso várias vezes, não precisava ter ido até lá para isso. Na avaliação dos ministros, de novo no plural, magnânimos, lindos e sensuais, Bolsonaro estaria tentando superar perante o eleitorado bolsonarista a imagem de fragilidade que teria demonstrado até então em relação ao chamado inquérito do golpe. Integrantes, eu gosto de frisar esse plural porque é bem interessante, do STF ainda avaliam que, ao comparecer ao julgamento em plenário, o ex-presidente tentou criar um ambiente de intimidação com os ministros da corte, o que, para os magistrados, o ex-presidente não teria conseguido. Então, eles ainda avaliaram, o que já é esquisito eles dando opinião, falei no início, que foi para intimidar. Ele é a parte interessadíssima nesse processo. Eu ficaria surpresa se ele não fosse, surpresa negativamente. Mas intimidar por estar assistindo o processo deles? Será que não é o contrário? Será que não é este circo que está sendo armado para tentar intimidar a direita, Bolsonaro e o que eles chamam de bolsonaristas? É só uma pergunta, por favor, não me prendam. E ainda disseram que tentou intimidar, mas não conseguiu. Os nossos magnânimos gostam muito de uma entrevista. Bela Megali também publicou na sua coluna a respeito disso o recado que integrantes do governo viram com a ida de Bolsonaro a julgamento. Tá ali a fotinho dele, né, com o celular, ele tweetando ali que vai ter jogo do Brasil com a Argentina. E agora a gente ainda tem que aguentar zoação de argentino que tem um presidente melhor, um time de futebol melhor, uma economia melhor, é muita humilhação. Mas voltando aqui. Então, os aliados do governo, ou seja, os integrantes do governo, os petistas, acham a mesma coisa que os ministros do Supremo. Casualmente, eles têm a mesma opinião. Interessante. Agora, o escândalo do dia, meus amigos. Comecei a acompanhar o julgamento e logo começaram a pipocar vídeos sobre o que estava acontecendo com o Dr. Sebastião Coelho. O primeiro deles é esse daqui, quando acontece o momento Barrados no Baile do advogado do Felipe Martins, que não deveria nem fazer cadastro, nem pedir autorização, segundo a legislação. O advogado, ele tem direito de entrar lá, ainda mais se o cliente dele faz parte do circo, quer dizer, do processo todo lá em Brasília. Aí olha só o que ele diz, é bem rapidinho, 1 minuto e meio, então eu vou colocar os vídeos aqui, tá? Nós chegamos aqui 8h40, chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma para poder saber. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está numa área federal e é a ordem. Tá, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então, estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Por mais advogados como Sebastião Coelho, a gente está vendo aí um movimento de advogados e juristas já se colocando contra todos esses arbítrios, mas Sebastião Coelho é um ícone. Mas o melhor, meus amigos, o melhor de tudo é que o Sebastião Coelho foi... Opa, para, Xande, para.
O Sebastião Coelho foi até a porta durante este momento aqui, em que Xande estava começando a ler as considerações iniciais do negócio que eles estavam fazendo lá em Brasília, que eles chamam de julgamento. Eu vou colocar esse vídeo aqui em tela cheia e reparem, no papel, na mão de Alexandre de Moraes, que, como falei no vídeo, coloquei no título, ele tremeu na base, meus amigos. Sebastião Coelho, o homem, o brasileiro do ano, o brasileiro da década, foi lá, falou o que tinha que ser falado e fez o Xande tremer. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Que momento, meus amigos. Como eu poderia não registrar isso nos anais do YouTube? Impossível. E aí, Sebastião Coelho, o guerreiro brasileiro, sai e dá uma declaração à grande mídia, que obviamente estava lá na porta. Vamos ouvir também, que esse é bem rapidinho, 1 minuto e pouco, e o Sebastião Coelho merece. Pessoal, é o seguinte, eu sou Sebastião Coelho, aqui do Vorex Marques, nós somos advogados do Felipe Martins. Felipe Martins é o principal agravado nesse processo. Ficou 6 meses preso por uma mentira, por uma fraude, que está sendo bem apurada. Depois de aguardar mais de 1 hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu queria que iria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 5, 6, umas 10 pessoas no máximo, em plenário vazio. Eu e o doutor Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma. Chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. E vale lembrar aqui, pessoal, que durante o início ali do processo, quando alguns advogados estavam pedindo esclarecimentos, questões de ordem, sei lá qual é o nome, mas eles queriam alguns retornos dos nossos magnânimos, o Xande chega a citar o processo do Felipe Martins. Fala assim, não, eu já respondi lá no processo do Felipe Martins. O Sebastião Coelho tem o direito de estar lá, porque neste momento ele poderia pedir uma questão de ordem. Ele explicou isso depois durante o dia. Então, ele teve o seu direito cerceado. E logo depois disso sai a notícia que daí a coisa vai só degringolando. Eu fiquei em choque quando eu vi isso. Advogado de Felipe Martins é detido no STF por desacato. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou a lavratura de boletim de ocorrência e, em seguida, a liberação do advogado. Mas a coisa não foi bem assim. Quem publicou documentos oficiais ali do Sebastião Coelho foi a Bárbara, do canal Te Atualizei. E aqui vale a gente dar uma lidinha na explicação dos pormenores. Que na treta o que importa são os detalhes. É para isso que a gente paga a internet, para saber do detalhe das tretas. Então vamos lá. Ele começa a relatar que no dia, às 11h42, doutor
Edson Marques entrou em contato, então, um dia antes do julgamento, ele entrou em contato com a Secretaria da Primeira Turma do STF por ligação telefônica, foi atendido por um servidor chamado Paulo para buscar informações se havia ou não necessidade de credenciamento dos advogados constituídos nessa petição que está sendo julgada lá nos nossos magnânimos para assistir presencialmente. O servidor, Paulo, foi informado de que se tratava de advogados do Felipe Martins, que não faziam parte do núcleo julgado naquela sessão, mas que têm interesse direto no julgamento de todos os acusados. Acho que não preciso nem explicar muito isso, que é meio óbvio. Recebendo como orientação que não seria necessário o credenciamento, porque eles eram advogados constituídos, porque essa é a regra padrão da democracia, é o que diz a lei. Então o servidor falou, não precisa de credenciamento, lá. 10 horas, chega seu Sebastião Coelho, e aliás, antes, né, ele chegou lá por volta das 9 horas, às 10 horas ele toma conhecimento de que a sessão havia iniciado, os advogados foram até a portaria de acesso e foram informados de que deveriam assistir a sessão por meio de um telão que eles colocaram lá na sala da segunda turma, segundo os advogados aqui, ferindo de morte a prerrogativa dos advogados participarem presencialmente da sessão de julgamento, ainda mais tratando de advogados constituídos no processo. E agora que vem a parte da prisão, que para mim é a mais cabulosa. Então, depois disso, eles disseram que não iam assistir no telão, foram lá para a porta da primeira turma, Xande tremeu, aconteceu tudo isso que eu mostrei para vocês. Depois disso, os advogados seguiram os seguranças e, no caminho, os seguranças deram voz de prisão em flagrante aos procuradores, dizendo, doutor, por ordem do ministro Xande, o senhor está preso. Em seguida, os telefones celulares dos advogados também foram apreendidos. Então, assim, deu voz de prisão para um advogado em flagrante e a nossa legislação diz que não é bem assim, que as coisas não funcionam assim na democracia, mas o Xande mandou prender e os seguranças fizeram, inclusive apreenderam os celulares dos advogados. Segundo eles, não houve resistência. Todavia, os advogados exigiram a presença de um representante da OAB, porque assim determina a lei, né? Prender advogado não é assim como prender o seu Zé das Couves. Neste momento, a equipe de segurança demonstrou hesitação e telefonou para alguém, informando que os advogados estavam exigindo um membro da Ordem dos Advogados. Depois de algum tempo nesse local, o segurança liberou os procuradores sem registrar boletim de ocorrência dizendo que não estava mais presos. Agora volta lá, corta para a revista Veja. Roberto diz que foi o Barroso e que o Barroso determinou a lavratura do boletim de ocorrência, mas que oficialmente esse boletim de ocorrência não existiu. História esquisitíssima, todo mundo pedindo, e aí, né, OAB, vai se manifestar ou vai fazer a Cátia cega? Se manifestou, eu não sei nem se não era melhor continuar em silêncio. Mas eu vou ler para vocês, só antes eu quero frisar aqui, tá, que na primeira fila do julgamento, enquanto o doutor Sebastião Coelho era barrado, preso, deputada, spoiler, Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim, o que ela estava fazendo lá? Não sabemos. Ex-ministro de Lula e parentes de vítimas da ditadura, são os parentes do Herzog, assistem da plateia e, detalhe, na primeira fila, o julgamento da denúncia do Bolsonaro no STF, sendo que havia ali cadeiras vazias, como eu mostrei para vocês na foto aqui do Bolsonaro. Até deixa eu achar a foto aqui para ficar bem registrado que havia sim cadeiras vazias. Espera aí, deixa eu achar a foto. Tá aqui. Ó, isso que a foto tá fechadinha, mas tem um monte de cadeira lá vazia. Sâmia Bonfim, parente Vladimir Herzog, petista podia entrar. Advogado Felipe Martins, não. OAB se manifestou. Saiu a matéria no Metrópolis. OAB se manifesta após desembargador gritar e ser detido. Então,
o grande problema aqui, não foi o advogado de uma das pessoas interessadas, né, como ali está sendo acusado, está sendo denunciado neste mesmo processo, não naquele dia, mas neste processo, que o advogado foi impedido de entrar. Essa não é a notícia. A notícia é que, por causa disso, ele gritou e foi detido no STF. A normalização aqui, ó, Manuela Alcântara, Pablo Giovanni e o José Augusto, não é assim que se faz jornalismo. Mas não sei o que eles andam ensinando na faculdade. Mas vamos aqui ao pronunciamento da OAB. Todos os advogados com processos pautados tiveram garantido o pleno exercício de sustentação oral, uma prerrogativa basilar da advocacia e do processo legal. Ninguém está questionando isso, não se façam de bestas. A OAB recebe a representação de colegas que relatam cerceamento de defesa e trará o tema junto ao Supremo. Seguiremos atentos, eles estão atentos, para que a relação entre advogados e magistrados seja sempre marcada por urbanidade e respeito. Mas não está sendo assim, né? Porque barrar o advogado fica chato e a OAB fica passando pano. Bom, gente, ainda tem um monte de coisas. Teve o Fux jogando meleca no ventilador, abrindo divergência, mas aí eu comento com vocês em outro vídeo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessas tretas todas que eu contei no vídeo de hoje e vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima.